Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre declaração de imposto de renda pessoa física MEI. É isso mesmo, declaração de imposto de renda pessoa física MEI. Então logo após a vinheta daremos início ao nosso vídeo. Não esqueçam, compartilhem esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Compartilhe com toda a família, com todo mundo, com toda pessoa que você conhece que tem MEI. Muito importante esse vídeo. Vamos lá? Então vamos lá pessoal para o vídeo. Hoje vamos falar sobre declaração de imposto de renda pessoa física, um assunto que eu acho muito importante porque tem muitas pessoas que muitas vezes até não declara sem saber, sem ter essa informação, porque essa informação não é muito bem divulgada, né? Então eu vim aqui trazer uma explicação para vocês entenderem se MEI declara, não declara e o que que acontece, ok? Então vamos lá. Entendendo a declaração, primeiro eu vou explicar aqui quem está obrigado ou não, independente de ser MEI ou não, quem está obrigado a declarar o imposto de renda, pessoa física. Peguei informações deste ano vigente, mas elas servem para os próximos anos também, só se atentando à alteração dos valores. Então vamos lá. Recebeu rendimentos tributáveis sujeito a ajuste na declaração cuja soma for superior a 28.559,70, está obrigado a declarar o imposto de renda. Recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte cuja soma for superior a 40 mil. Obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsa de valores de mercadorias de futuros e assemelhadas. 4. Relativamente à atividade rural, né? Obteve receita bruta em valor superior a 142.798,50. Pretenda compensar no ano calendário de 2019 ou posteriores prejuízos do ano calendários anteriores ou do próprio ano calendário. 5. Teve em 31 de dezembro a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a 300 mil. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição se encontrava em 31 de dezembro. 7. Optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato de venda. O que seria isso? Esse daqui é aquele caso no qual você faz a venda de um imóvel, tem ganho de capital, só que você opta por aplicar o valor completo em um novo imóvel, sendo assim você não paga o ganho de capital. Fez essa operação, já está obrigado à declaração do imposto de renda pessoa física, ok? Agora que entendeu quem está obrigado por lei, vamos entender como o MEI entra nessa obrigação. Então, assim, primeiro você entendeu quem está obrigado, pessoa física. Então a Receita colocou lá. Quem está obrigado à declaração de imposto de renda? Aquelas situações. Agora, vamos entender onde o MEI entra nessa história. Então vamos lá, mas antes é preciso entender o princípio da entidade. Vamos lá para entender o princípio da entidade. O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o patrimônio não se confunde com qualquer dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição. Então vamos lá, eu vou dar uma resumida no princípio da entidade, tá? Ele é um princípio contábil e o princípio da entidade, ele resumidamente, ele diz o seguinte: CPF é CPF, CNPJ é CNPJ. Não se confunde. A gente não pode confundir uma receita que recebeu da empresa com pessoa física. Gastar esse valor automaticamente na pessoa física. Não pode confundir. Não pode confundir um recebimento da empresa, colocar na conta pessoa física e vice-versa. Então, CNPJ é CNPJ,
CPF é CPF mesmo se tratando de MEI. A regra também vale, é a mesma. Para empresa, para MEI, é a mesma. Então vamos lá. Receita do MEI versus a renda do empresário. Receita do MEI. A receita pode ter as seguintes origens. A do MEI: venda de mercadorias, ele pode prestar serviço, rendimento de aplicação financeira, venda de patrimônio, locação de bens, entre outros. E a renda do empresário? O empresário ou ele pode ter distribuição de lucros isento do IR ou renda tributável, que tem diversos tipos: aluguel, a renda da própria MEI, entre outros. A distribuição de lucro seria a distribuição de lucro da MEI, ok? Então vamos lá, distribuição de lucro isento. Considera-se isento do imposto sobre a renda na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário o lucro do empresário na condição de microempreendedor individual, MEI. A isenção fica limitada ao valor resultante da aplicação sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação na fonte ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste anual, dos percentuais da apuração do lucro presumido, mencionados no artigo 15 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Então, sendo assim, deixa eu explicar. Para o lucro sem isento, para a distribuição de lucro sem isento, a Receita Federal colocou essa regra para o MEI. Então, o MEI, para ele ter o seu lucro isento na declaração de imposto de renda, ele tem que respeitar os percentuais do lucro presumido que eu estarei postando aqui no próximo slide, ok? Então, essa é a regra da Receita Federal. As empresas, quando tem contabilidade e tudo mais, o que acontece? Elas apuram o balanço e aí vai evidenciar um lucro. Esse lucro pode ser utilizado totalmente. No caso da MEI, uma das situações que a Receita Federal colocou foi essa daqui. Então, se você tem uma MEI, você faturou um X. Desse X, você vai aplicar o percentual do lucro presumido e esse valor será isento do imposto de renda, ok? Mais explicações virão mais para frente. Então, vamos lá. Os percentuais são esses, pessoal, conforme a atividade. Então, venda de mercadoria, deduzido as devoluções, vendas canceladas e descontos incondicionais, 8%. Prestação de serviço de transporte, exceto de carga, 16%, e demais prestação de serviço, 32%, ok? Esse daqui já é um percentual conhecido para a gente aí da contabilidade, né, para empresas do lucro presumido, e também foi utilizado no caso da MEI para a isenção para a isenção do lucro, ok? Então vamos para um exemplo de cálculo aqui para vocês entenderem melhor. A prestação de serviço MEI, eu estipulei aqui um valor de 80 mil, que não ultrapassa o limite, o que não pode, certo? Por causa para não sair do MEI. Então eu coloquei aqui 80 mil, um valor imaginário aqui pra gente, só pra gente fazer o cálculo. E lembrando que eu coloquei aqui, ó, prestação de serviço de MEI. Então vamos considerar como prestação de serviço. Se for mercadoria, o percentual vai mudar e etc. Aqui vamos considerar como prestação de serviço para elaborar esse cálculo. O percentual do presumido é 32% de prestação de serviço. Valor isento deu 25.600, então 80 mil, 32%, 25.600. O que me sobra, 54.400, que é considerado como o restante, o valor tributado. E aí, com esse cálculo aí, como que você faz para preencher na declaração de imposto de renda pessoa física do empresário, da pessoa física do MEI? Então, você vai acessar o programa, né? Vamos primeiro apresentar como que lançar o valor isento. Você vai entrar no programa. Na ficha da declaração lá do seu lado esquerdo, você vai escolher a opção rendimentos isentos e não tributáveis. Aí nessa opção aqui, ó, teremos aqui essa página, que aqui abriu do rendimentos isentos. Você vai escolher essa opção aqui de cima, que é, ó, aqui, ó, como vocês podem ver, rendimento de sócio titular de empresa. É esse daí mesmo, tá? É a opção 13. Aqui eu apaguei aqui porque tinha dados, né? Mas aqui você vai colocar, inserir o CNPJ do MEI. Aí nesse daqui você vai colocar a razão social e o valor aqui de 25.600 que foi o do nosso cálculo, ok? Agora o valor tributado. Como que a gente vai lançar o valor tributado? Voltando lá na página inicial da declaração, você vai na ficha da declaração, você vai escolher rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
Vai aparecer essa tela, você vai inserir o CNPJ da MEI, o CNPJ da MEI, pessoal, sempre, conforme eu falei, tanto naquele como nesse é o CNPJ da MEI, você está recebendo da MEI. Por mais que seja ela é a fonte pagadora sua, ok? Por isso que eu expliquei tudo aquilo do princípio da entidade. Então vamos lá. Você vai colocar o CNPJ da MEI, a razão social da MEI, e aqui em cima você vai colocar o valor tributado de 54.400. E é só isso? Não, pessoal, não é só isso. Infelizmente, com isso tem uma consequência, certo? O valor tributável, infelizmente, quando você abriu a MEI, muito se vê por aí, mas MEI, ele não paga nenhum imposto. Verdade. Realmente, a MEI não paga nenhum imposto. Só que, pessoal, o dinheiro saindo da MEI e passando para a pessoa física muda a situação. Já não é mais a MEI, é a pessoa física. Então, o tratamento é diferente. Então, vamos lá. O valor tributável deve ser calculado com base na tabela progressiva do imposto de renda vigente. Até o momento, a tabela vigente é essa. Pode ser que mude, mas é o que eu falei. Você só substitui valores. O conhecimento que vocês vão adquirir aqui continuará o mesmo. Então, essa daqui é a tabela, ok? Depois vocês podem até dar um pause no vídeo aí para copiar ou para alguma coisa, ou depois até procurar na internet. Eu vou ver se eu coloco na descrição, né, o link. É preciso calcular a parte tributável agora. Então, assim, o programa vai fazer isso para você. Mas vamos dar um exemplo aqui para vocês verem o quanto que saiu isso. Então, vamos lá. O valor tributável que nós tínhamos era 54.400. O enquadramento na tabela progressiva, eu preferi fazer assim. Então, a gente pega 54.400 e divide por 12. Vai dar 4.533,53. O valor se enquadra na alíquota de 22,5% do imposto de renda. É isso mesmo. Com parcela a deduzir de 636,13. Então vamos fazer o cálculo. Dá 4.533,33 vezes 22,5 menos a parcela a deduzir. Então o valor mensal vai dar 383,87. Cálculo na declaração, 383. Lembra que a gente dividiu por 12 para descobrir o valor mensal, mas na declaração de ajuste anual é anual. Então, vezes 12, 4.606,44 a recolher. É isso mesmo. Isso mesmo, pessoal. Quem faturou 80 mil com prestação de serviço na declaração de imposto de renda terá que pagar o valor de 4.606,44 de imposto de renda. Perceberam a necessidade desse vídeo? Entenderam? Então, não esquece, hein? Compartilha aí com o pessoal. Quem tem MEI, muito interessante ver esse vídeo. Então vamos lá. Mas a declaração de imposto de renda ela te dá a versão simplificada. O que é a versão simplificada? É um desconto que a Receita te dá, porque sabe que você tem as despesas de médico, de escola, de aluguel e etc. Então ela te dá uma versão simplificada com desconto de 20% direto, sem ver as despesas que você teve. Então, na versão simplificada, qual que seria o cálculo? Enquadrando na tabela primeiro. Então, 54.400 a gente divide por 12 novamente. Eu vou ter o valor de 4.533,33, eu tiro 20%, que é da base de cálculo. Ele não vai tirar do imposto, tá, pessoal? É da base de cálculo. Vai dar 3.626,66. Agora, o valor se enquadra na alíquota de 15%. Isso mesmo. Aí eu tenho que reenquadrar o valor para ver. Então, ele agora já está na alíquota de 15%, com parcela a deduzir de 354,80. Então o cálculo ficaria 362.066 vezes 15% menos 354,80. É igual a 189,20 o valor mensal. Cálculo na declaração. Então eu pego 189,20, lembrando que a gente dividiu por mensal. Então eu tenho que transformar em anual novamente. Então 189,20 vezes 12 é igual a 2.270,40. Certo? É isso mesmo. Então, assim, na versão, então, tem assim, então, você vai pagar 4.606,44? Não. Tem a opção simplificada. Então, assim, o imposto é 4.606,44. Só que com o desconto da Receita Federal, você consegue pagar 2.270,40. Lembrando que qualquer outra renda que você tenha, vai ser somado nisso. Então, aluguel, qualquer outra coisa que você tenha pessoa física, vai ser somado nisso. Ok? Existe outra maneira? Pessoal, é o seguinte, conforme a Receita Federal, vamos lá, o limite acima
Quando eu digo limite acima, isso aí é o termo que está na lei. O limite acima seria aquele limite que eu falei do lucro presumido. Então, na sequência dessa legislação, ele menciona: o limite acima não se aplica na hipótese de um microempreendedor individual manter escrituração contábil que evidencia lucro superior àquele limite. Conforme a Receita Federal, se o microempreendedor manter escrituração contábil, não precisa aplicar o percentual do lucro presumido. É possível declarar o valor total resultante do seu lucro na escrituração contábil como isento do imposto de renda. Vamos lá, pessoal. Quando vocês abriram a MEI, ou até mesmo no portal do empreendedor, tem na perguntas e respostas, eles mencionam, realmente, o MEI não precisa de nenhum escritório contábil, não precisa ter contador. Diferente das outras empresas que precisam ter um contador entregando suas obrigações e até mesmo responsável pelas informações da sua empresa, o MEI não precisa. Só que assim, aí entra nessa parte do imposto de renda, nos deparamos com isso. Esse texto aí é da Receita Federal, não é meu. Então esse texto acima é da Receita Federal e embaixo é o meu texto interpretando. Então assim, realmente lá está previsto que o MEI, se tiver escrituração contábil e evidenciar lucro, esse lucro pode ser isento. O que seria isso? Então você vai pegar seus 80 mil, menos as despesas que você teve, com despesa com combustível, tudo que teve a ver com a sua prestação de serviço, a sua venda de mercadoria, etc., vai tirar. O que sobrar, o empresário pode pegar como lucro. E será isento do imposto de renda caso tenha essa escrituração contábil. Pessoal, não tem mais explicações. É isso que a Receita Federal fala. Se tem escrituração contábil, necessita, aí pode sim, né, ser isento todo o valor. Caso contrário, tem que usar esse percentual e tributar o restante. A outra maneira seria o quê? A pessoa ter o faturamento de 80 mil, aplicar 32%, pegar 25 mil da empresa e o restante deixar na empresa. Também pode, mas nós sabemos que não é isso que acontece, porque pela renda que teve a MEI, alguns podem ser que deixe lá aplicado na MEI, aí pode. Mas é bem difícil. Normalmente a pessoa vai retirar aquele valor para custear suas despesas pessoais e etc. Então é muito bom ficar ligado. Se fizer isso e não tiver a escrituração contábil que a Receita menciona, terá que pagar o imposto. Então fica complicado, porque a Receita Federal, por um lado, no portal do empreendedor, fala que não precisa de contabilidade, mas no imposto de renda é dito que precisa. Esse assunto aqui, pessoal, está escrito dessa maneira, como eu coloquei, eu expliquei do jeito que está, no Perguntas e Respostas da Receita Federal. Se você procurar lá por MEI, você vai ver que na Perguntas e Respostas está dessa maneira. Então tá lá a legislação, tudo e como que deve se comportar quando se trata de MEI. Basta você ir lá no site, colocar Perguntas e Respostas do Imposto de Renda, que você vê lá. Procura por MEI que você vai ver. Tá? Então tá escrito pela Receita Federal, vai de interpretação, porque quando ela fala que não precisa de contabilidade e depois precisa, é contraditório, mas tá lá, pessoal. Então pode ser que a pessoa seja tributada, então é interessante de repente discutir esse assunto, porque é uma tributação dessa de surpresa, pode pesar muito para quem já de repente já gastou dinheiro, teve que pagar conta, alguma coisa, e de repente chega uma surpresa dessa de 2 mil, 4 mil reais, realmente é complicado, né? Então é isso aí, pessoal. Deixa aquele like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho de notificação e sigam a gente, sigam a Suporte Contabilidade, é Suporte com THI nas redes sociais, Facebook, Instagram, procura lá. Procura lá que vocês vão encontrar em nossas redes sociais e tem muito mais vídeos aí para vocês assistirem. Vão repassando aí pro pessoal, principalmente para quem tem MEI, pessoal. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço muito. Eu acho que para quem vocês compartilharam também aí, pro pessoal ficar sabendo, em época de imposto de renda aí, para uma pessoa não ter uma surpresa mais para frente com o CPF bloqueado ou algo do tipo, tá? Então vão lá, deixa o seu like aí, né? Compartilha aí no grupo de WhatsApp, grupo de Facebook e vamos divulgar aí essa informação, né? Para mais pessoas ficarem por dentro aí desse assunto, ok? Então, é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí, que logo mais eu trago mais novidades.